Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A reunião de mulheres sempre traz uma expectativa gostosa no nosso coração. Eu não sei se com você também é assim. Durante o dia o coração já começa a queimar, porque a gente sabe como essas reuniões têm sido pontuais e como Deus tem falado conosco através de cada uma delas. Não pensem vocês que a reunião, a bênção de vocês é exclusivo de vocês. Eu sou muito surpreendida aqui em cima com as coisas que Deus fala. Escute o que eu vou falar para você. Uma sementinha pequenininha, se eu tivesse uma semente aqui, seria até mais... imagina que eu estou com uma semente aqui de laranja na minha mão, ela é mais ou menos desse tamanho. E se ela está na minha mão, ela é só uma semente. Talvez eu possa tingir essa semente de vermelho ou de qualquer outra coisa e fazer um colar de sementes e vai ficar muito bonito. Mas a verdade é que, escute, o ambiente muda a estrutura da semente. A semente aqui fora, ela é só uma semente, mas se eu jogar ela na terra, ela se transforma. Por isso que algumas coisas que você vai viver, às vezes você vive só num ambiente como esse. Eu estava na escola do clamor, em janeiro agora, e eu experimentei isso. Olha o que aconteceu. Eu estava na escola do clamor, e a escola é um ambiente assim... Hoje são 15 dias, eu acho, 10 dias, em que a pessoa vai para ficar como se fosse uma conferência de 10 dias. E a presença de Deus é de manhã, tarde, à noite, culto e adoração, e rola manto e aquela coisa toda. Na minha época era 45 dias. A Vitória tinha 2 anos e meio quando ela foi para a escola. Ela viu tanto manto, tanta gente rodando no manto lá, que quando ela chegou em casa um dia, ela tinha 2 anos e meio, ela começou a ser, malamacê, malamacê. Com a mão levantada, malamacê, malamacê. Eu falei, Thelma, a Vitória está falando em línguas. Malamacê, malamacê. Eu falei, o que é isso, minha filha? Estou orando. E já era assim, já de pequenininha. E aí, aquele ambiente, ele é muito fértil, gente. É como se fosse uma terra, escute, uma terra boa. É como se fosse uma terra adubada. Porque tu imagina, uma coisa é um culto de domingo. É um culto, talvez, até aqui. Porque aqui não são todas as pessoas que têm fome e sede por Deus. Tem gente que veio para ver só o que acontece aqui. A minha amiga disse que é bênção. Ela chega lá com o olho inchado desse tamanho. Vou lá ver o que é. Só que quando você paga um preço para estar num lugar... As pessoas vendem docinho às vezes para pagar a passagem. Como nós já fizemos. Eu e a Kellen já vendemos docinho para ir numa gravação do Diante do Trono. E aí no meio do ônibus os docinhos caíram tudo no chão. Nós sopramos um por um. Botamos dentro da caixa de novo. Se você estava lá, nos perdoe. Mas pagou a nossa ida e a nossa volta. Vendemos no meio daquela multidão, vendendo docinho. No gravação do DT ainda existe uma cruz em Porto Alegre. A gente não tinha dinheiro, gente, escute. Deus honra essas fomes doidas. Tem gente que vem aqui para essa reunião de mulheres, o marido, ela implora, fala para o marido, faz oração, jejum. O meu presente de aniversário é viajar para lá. E aí, naquele ambiente, muita fome, Deus vem com muita graça. É gente que quer. Deus vem. E aí eu estava lá e de repente uma criança veio me abraçar. Eu não sabia quem era essa criança, nunca tinha visto ela, uma menina de 7, idade da Bela, pequenininha, 7 anos. Ela me abraçou e falou assim, você pode orar por mim? Eu assisto todas as tuas ministrações, eu tenho vontade de amassar. E eu falei, posso. E comecei a orar por ela. Deus falou assim para mim, pode chamar ela pelo nome, o nome dela é Ana. Eu falei, tá amarrado. Eu não vou passar essa vergonha. Escute, eu não vou passar essa vergonha. Falar Ana para uma menina, pode ser Laura. Ana nem é, talvez. E aí eu resisti, gente. E eu comecei a orar por ela, o nome dela é Ana. E eu não, né, aquela incredulidade ainda assim. E eu orei por ela, ministrei uma palavra sobre ela. Quando acabou a oração, eu olhei para ela, eu falei, qual o teu nome? Ela falou, é Ana. Aí ela foi, eu comecei a chorar muito, fui para o chão, e eu falei, Deus, eu não obedeci. Mas é porque também, Deus, eu nunca tive uma revelação assim. Por que aqui eu tive essa revelação? Deus falou assim, porque a semente encontrou o ambiente para crescer e para germinar.
Porque aquilo que eu derramei dentro da sua vida encontrou um ambiente correto para funcionar. É por isso que você tem que estar em lugares assim. Ah, mas eu posso assistir online. Ah, mas eu posso depois assistir no YouTube. Não vai ser a mesma coisa. Me perdoe quem está aí ao vivo. Eu até acredito que quem está ao vivo agora, escute o que eu vou falar para você. Você não tem como estar aqui e a graça de Deus te alcança de uma forma incrível. Mas se é a preguiça que te coloca aí no sofá, desculpa, tem águas mais profundas aqui. E aí, a terra, a semente encontra o quê? O ambiente perfeito para crescer. Aí, você tem dom profético, mas você é uma semente na mão ainda, você não sabe. Mas quando, escuta, o teu dom profético encontra o terreno perfeito para funcionar, começa a sair raízes dentro de você que você não imaginava. Você começa a mudar de estrutura, começa a sair coisas de você, você diz o quê? Eu era tão pequenininha. Uma árvore, uma semente pode se transformar numa árvore gigante. Sabe qual é a lição? Nunca diga que você é pequena para aquilo que Deus quer fazer. Só peça assim para Deus: Deus, me coloca no ambiente certo. É por isso que quando o semeador veio a semear, ele procurou uma boa terra. Ele procurou um ambiente perfeito. E é por isso também, vou falar, que Deus transiciona a gente. Existem ambientes que a nossa semente não vai ter lugar para crescer. E Deus transiciona. E Deus chama. Aí você vai dizer assim, vamos falar, teve que trocar de igreja para... Aí você falou, não é trocar de igreja, porque a igreja não se troca, a igreja é uma só. Mas Deus está colocando eu num ambiente novo, numa terra diferente. Tem um testemunho da Claudinha. Claudinha está aí hoje? Claudinha Manicure. Está lá? Está aí? Paulinha está aí também? Não vieram? Está ali, Paulinha está ali. Paulinha, você já viu stories dela? Olha só o que aconteceu. A Claudinha estava jogando lixo orgânico numa terra. No meio daquele... botando orgânico e tal, mas ela começou a jogar lixo lá, tal, se esqueceu, deixou muita correria. Veio no meio semente de abóbora. A semente encontrou o quê? Uma boa terra. Gente, a abóbora é desse tamanho. Ela é enorme. Até aquelas, escute, aquelas sementes sem intenção nenhuma. Eu não tinha intenção de estar lá, mas de repente, quando eu estava lá, Deus fez algo. Sabe por quê? Porque não precisa da intenção, precisa da semente da terra. E vai acontecer. Algumas de nós complicamos tudo e estamos em sementes em lugares que não deveríamos estar. Sabe qual é uma oração sábia para essa noite? Deus, eu sei que eu sou uma semente. Me reposiciona na terra certa. Me coloca no ambiente correto. Por isso que não vai ser difícil você estar aqui e palavras proféticas virem na tua boca e você vai começar a questionar. Mas eu estava há meia hora eu estava estressada dentro da minha casa. Querendo matar o meu marido, chutar o cachorro. Como é que aqui eu quero profetizar? Não é assim? Já aconteceu contigo? Comigo já. Sabe o que é isso? A semente encontrou o ambiente certo para crescer. E eu quero te abençoar com isso, em nome de Jesus. Bom, a palavra de hoje não tem tema. Agora entramos num próximo nível, não tem nome. Porque primeiro tinha o tema. Aí depois o tema é na hora. Aí hoje não tem nome, não consegui dar um nome para ela. Nós vamos dar um nome todas juntas no final, você vai me ajudar a escolher. Sabe por quê? Porque o nome não é importante, é a palavra. A gente está chegando num tempo que a gente vai ter que se desvencilhar de coisas de homens e abraçar aquilo que é de Deus. Quanto mais fundo no Espírito, mais livre você vai precisar ser. E eu queria falar um pouco sobre a caverna de Adulão. Essa palavra Deus queimou no meu coração. Essa semana eu estava sentada de madrugada. A madrugada é muito boa, gente. Eu perdi o sono uma madrugada inteira. Sentei, não estava pensando nisso. E veio uma frase assim para mim: a caverna de Adulão chega para todo mundo. E aí eu fui ler o texto. E Deus começou a falar comigo sobre as cavernas que Deus permite que nós entramos. Não são cavernas para a gente habitar, são cavernas passageiras, lugares que Deus precisa nos levar.
Como a semente precisa encontrar o ambiente certo, às vezes as palavras proféticas de Deus na nossa vida precisam encontrar um ambiente profético para crescer. Mas eu queria falar também sobre Gibeá. Eu queria falar o porquê que a caverna de Adulão foi tão importante para Davi. Para contextualizar aqui, quem dá um pano de fundo para o que eu vou falar, Davi era um menininho muito simples, talvez o menor da família, cuidava das poucas ovelhas do pai. E um dia um profeta vai na casa desse homem, Jessé, e diz assim: dos teus filhos eu vou ungir um rei. O pai chama os filhos mais velhos, porque antigamente, gente, já viram, o primogênito tinha uma unção. Existiam algumas, isso é regra, era do primogênito. A unção, o primeiro, a melhor parte era do primogênito. Então, o pai nem chamou o mais novo, disse: filho, cuida aqui das coisas, não é a tua hora, não é o teu lugar, que os teus irmãos vão vir. Só que Samuel passa por todos os filhos de Jessé e fala: nenhum deles é o rei, porque Samuel dizia: com certeza é esse, e Deus dizia: não atente para a aparência, porque eu olho o coração, eu reprovei ele. E aí Samuel faz uma pergunta: não tem mais nenhum? Aí o Jessé falou: tem o pequeno, o menor, ruivo, fraquinho, certo, ele é todo sardento também, está lá cuidando das ovelhas, chama ele. E aí Samuel fala: nós não vamos nos assentar à mesa até ele chegar. E quando Davi chega, Deus fala para Samuel: pode ungir, esse é o rei de Israel que eu escolhi, o homem segundo o meu coração. E aí Davi é ungido perante seus irmãos. E vai ter oportunidades que Davi vai começar, ali começa uma grande transformação na vida de Davi. Quando Deus unge eu e você, aí você vai pensar: agora que vai começar a ser esmagada. Porque a unção, ela libera o esmagamento. A unção, ela libera aquilo que ela... Como é que eu vou explicar isso? A unção libera sobre você o formato pelo qual ela passou. Quando você pensa assim, uau, fui ungido. E como é que esse óleo foi feito? Esmagado. Te prepara, porque a unção do esmagamento vai pegar você também. Todos na Bíblia que passaram por uma unção. Eu lembro de mim, do Telmo, em 2007, nós bem felizes, eu pensando assim: agora eu vou voar, Deus. E Deus com a tesoura na mão para minhas asas. E eu lembro que um homem de Deus chamou, eu estava na frente assim chorando e querendo Deus. Hoje eu não voei aqui e não fiz coisas porque eu estou limitada. Algumas delas aqui na frente falavam assim: menos. E eu estava aquele dia, e ele assim, olhou para mim, aquele homem de Deus, e falou assim: cadê o teu marido? Eu falei: não sei onde é que ele está, ele deve estar lá atrás, o Telmo estava lá atrás. Chama o teu marido aqui. Aí ele chamou, aí o Telmo veio do meu lado, ele disse assim: Deus está confiando um exército para vocês, uma multidão. Eu vejo vocês com tochas de fogo na mão, e uma grande multidão por Criciúma, e cidades que serão arrebentadas, serão cheias da glória de Deus, e eu vejo vocês na frente desse exército. 2007. Aí eu falei: uau, é amanhã que isso vai acontecer. Sai grande da palavra profética. Desculpa que eu sou aquela da tocha. Ai Deus, Mal sabe você o que te sucederá nos próximos anos. Mal sabe você o que farei contigo nos próximos anos. Mas isso o profeta não falou. Parece que aquela unção que a gente recebeu aquele dia começou a abrir caminho para uma quebração de Deus. Deus começou a esmagar a gente, quebrar eu e o Telmo. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe alguém para usar, Ele precisa quebrar tanto essa pessoa, humilhar tanto ela, tanto, para que ela entenda que nunca vai ser ela, vai ser sempre o Senhor. Às vezes as pessoas falam: o que Deus está fazendo lá, né? O Espírito Santo só olha para mim e fala assim: cuidado, para onde tu vai apontar a glória, que não seja para ti, porque tu sabe que tu não pode fazer nada sem mim. E Davi, depois dessa unção, ele começou a passar por perseguição, por processos difíceis. E eu vou te explicar por que no meio da vida de Davi precisou de uma caverna chamada Adulão. Por que foi necessário? Eu queria começar falando algumas coisas para vocês. Se existe uma verdade que você pode acreditar e pode até anotar.
Se você é uma mulher que busca a presença de Deus, é diferente uma mulher que busca a presença de Deus de uma mulher que busca a restauração do casamento, restauração da área financeira, restauração das emoções, é diferente. Não confunda isso. Às vezes você vem para Deus porque você quer ser curada, não porque você ama Deus. Então você precisa definir isso dentro do seu coração. Um dia, numa madrugada, eu quase morri chorando e gritando quando eu descobri que eu era interesseira com Deus, eu não tinha relacionamento com Deus. Eu tinha um relacionamento à base de troca. Que eu achava o evangelho muito legal, eu achava Jesus muito top, mas eu não queria carregar minha cruz. Eu não amava a presença de Deus. Eu amava o que Ele poderia me oferecer. Mas se você é uma mulher que ama a presença de Deus, que você diz assim, Deus, não importa, eu amo é a tua presença. A minha casa pode pegar fogo, meu casamento pode acabar, mas eu vou continuar amando a tua presença, ela é o meu maior tesouro. E sabe o que é a presença de Deus? É você acordar pela manhã, você sentar na sua mesa de café, você fecha o olho, as lágrimas já correm porque Ele já está ali falando contigo. Isso não tem $1.000.000 de dólares que pague. Não tem. O maior presente da vida da gente é a presença de Deus. Você pode morar numa casa simples, ter um carro simples, não ter recurso, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo na sua vida. Você tem tudo. Ela estabelece uma paz dentro da tua casa, da tua vida, que ninguém é capaz de estabelecer. Então, se você ama a presença de Deus e busca ela, se você ama e deseja estar perto de Deus, eu lembro que tinha uma música, lembra daquela música? Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 lara. Eu já andei na minha casa arrastada com essa música, dizendo assim, eu quero o teu cheiro, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus, como ninguém um dia conheceu. Eu quero adentrar em lugares na tua presença que homem e mulher nenhuma ansiou. Eu quero ouvir as tuas palavras. Eu quero o lugar que Maria descobriu. Por que ela não se importou com o julgamento da casa do fariseu? Por que ela não se importou com o olhar também de Marta? Por quê? Quem são essas pessoas que abandonaram a reputação para amar a tua presença? É o que faz toda a diferença. E eu não estou falando de mulher perfeita. Talvez você seja a mulher mais imperfeita dessa terra. Mulher difícil, chata. Porre. Mas você está ali, ó, Pai, me perdoa, me ajuda. Amanhã eu vou ser melhor, eu prometo. Mas amanhã você faz pior. Aí você corre de novo, Deus me desculpa, não consegui, não calei minha boca na hora que eu deveria, mas não afasta de mim a tua presença. Davi quando errou falou, ele não falou assim, não afasta de mim o trono. Davi não disse isso, não afasta de mim o microfone, Deus, os púlpitos, não me afasta. Não, ele disse assim, por favor, não afasta de mim o teu espírito, não afasta de mim a tua presença, não quero perder ela. Porque às vezes no caminho nós buscamos Deus e nós erramos muito, querendo acertar. Mas eu estou falando quando você busca e deixa Ele semear na sua vida os sonhos e planos que Ele tem ao teu respeito. Eu lembro de uma experiência que eu tive, nós construímos uma casa, acho que era 2006. E eu mandei fazer um guarda-roupa. Eu lembro que naquela época nós estávamos tão reclusos, assim, era tão pouco dinheiro, que o resto, o que a gente tinha de dinheiro, a gente mandou fazer um guarda-roupa sob medida. Era o meu sonho. E aí foram lá, instalaram, mas também só o guarda-roupa. Não tinha, o projeto, o resto não tinha. Mas o guarda-roupa estava lá. E o guarda-roupa tinha 3 portas. E um mês depois de uso, desencarrilhou uma porta. E eu não percebi. E quando eu fui tentar abrir e forçar, arranhou toda a porta lateral do guarda-roupa. E aí quando eu voltei, eu vi aquele arranhão, eu falei, ai meu Deus, meu marido vai me matar. E eu pensei, o que eu fiz? Na hora, foi muito engraçado aquilo para mim. Na hora, o Senhor falou assim para mim,
a minha presença vale mais que uma porta de guarda-roupa. Que esse risco no guarda-roupa te lembre que esse guarda-roupa não é mais importante que a minha presença na tua vida. E todas as vezes que eu ia orar no meu quarto, lá estava o risco do guarda-roupa. E Deus me lembrava, a minha presença é mais valiosa do que qualquer coisa nessa terra para você. Mas se você ama, uma coisa vai acontecer contigo e você não vai poder fugir. Você vai ser provada. O fogo vai passar pela sua vida. Assim como passou na minha. Assim como passou na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Eu estava lendo um livro, gente, eu parei o livro e eu chorei. Acho que eu estou muito emotiva. É um livro, um autor que me abençoa muito, o nome dele é Bob Sword. Tem vários livros dele. É engraçado que a gente se identifica muito com alguns autores, não é? Mas o Bob Sword, eu já chamo Bob, meu amigo, meu Deus, ele simplesmente, espiritualmente nós estamos caminhando no mesmo lugar. Ele fala das coisas que eu estou vivendo, das coisas que às vezes que eu estou pensando. E eu já comprei todos os livros dele e estou lendo numa sequência. E eu lendo uns livros dele, e antes de chegar nessa parte do livro, eu pensei, meu Deus, que graça que o Senhor deu para esse homem de escrever livros. E como que ele tem uma linguagem tão pontual para essa hora? Como que pode? É o próprio Espírito que age na vida dele. E olha o testemunho dele na página seguinte que eu pensei isso. Ele era um ministro de louvor famosíssimo nos Estados Unidos. De grande sucesso. As canções dele, eu não sabia. E ele ministrava conferências e palestras em todos os lugares. Ele era chamado. E de repente o ministério dele chegou num pico, onde ele estava sendo convidado para lugares que ele jamais imaginou pisar. E bem nessa época, numa das ministrações, a voz dele falhou. E aí mesmo com a voz falhando, ele concluiu. No outro dia ele amanheceu sem voz. Foi para o médico, descobriu que ele estava com uma ferida nas cordas vocais. E que ele não poderia falar por tal tempo. Ele precisava ficar um tempo sem falar para recuperar. Para ele foi horrível, desmarcou os lugares que ele ia ministrar, chorou muito, entrou em depressão, porque ele falou assim, Deus, por que o Senhor me chamou para algo e agora eu não consigo falar? Eu tenho palavras profundas aqui, está borbulhando dentro de mim, por que eu estou com essa, por que a minha voz se calou? E ele não entendia, e aí ele fez o tratamento. Quando ele volta do tratamento e fala com a médica, o médico fala assim, você nunca mais vai poder falar, você pode falar pouquíssimo, mas você não pode cantar nem pensar. Ele foi para a casa dele e começou a chorar. E Deus falou assim para ele, você pode escrever. Ele escreveu o primeiro livro dele estourou, explodiu. E ele foi para o quarto orar e Deus falou para ele, eu calei tua voz para os livros nascerem. Se eu não calasse a sua voz, os livros, que é um legado, jamais poderiam nascer. Aí eu entendi o porquê que existe profundidade na vida dele. E sabe que eu descobri? Que às vezes Deus permite que algumas cordas vocais nossas, que algumas coisas na nossa vida se calem, se fechem, para que outras possam frutificar. Porque eu vou te contar um segredo, e você pode também anotar esse segredo. Deus não está interessado em fazer a tua vontade. Ele diz que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Então, se você também é uma mulher que ama a presença de Deus, você vai começar a entender que você vai sacrificar suas vontades numa cruz. E eu quero dizer também que a cruz não é o teu casamento, não é a pessoa difícil, não é tua sogra, não é tua cunhada. A cruz não são as pessoas ruins da sua vida, isso é mentira. Essas pessoas são lixas, elas estão te melhorando. A Bíblia fala que como ferro com ferro se afia, assim cada um seu companheiro. Companheiro, se eu tenho uma cunhada que te afia, ela é tua cunhada, querida. Casasse com o irmão dela, te rala. Te rala. Graças a Deus, minha cunhada está lá, Thelma, minha amada cunhada. Eu falei para o Thelma, a Thelma anda tão carinhosa com a gente. Ela mandou mensagem várias vezes essa semana, cunhada, como que tu está? Tu está bem? Graças a Deus, são presentes que Deus nos dá. Às vezes teu colega de trabalho está lá do teu lado, na tua mesa. E você fala, tá aqui a cruz. Não é, é lixa. Tu sai melhor todo dia do teu trabalho. Sabe o que é cruz?
é quando você renuncia à tua vontade. Cruz é quando você diz assim: eu também vou pegar a minha cruz. Levarei, eu também minha coroa trocar. Canta, Marcelo, me ajuda aí. Sim, eu amo Uma mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. O que é que você vai fazer? Levarei Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. As suas vontades, as renúncias que você precisa abraçar, são a cruz que você precisa carregar todos os dias. Os convites que você precisa negar, os lugares que você precisa dizer não, é a cruz que você carrega. Você será provada. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, escute isso, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. E você sabe que maturidade é o quê? Acesso. Quando você é maduro, completa, quando nada te falta, Deus fala: chegou a tua hora, vem para cá que eu vou te usar. Vem para cá que agora as promessas que eu derramei sobre a sua vida, chegou a hora de elas acontecerem. Muitas pessoas falam que estão sendo provadas, mas fique ligada, saia aprovada, não ande em círculos. Às vezes você está, já aconteceu com você de certeza, porque já aconteceu comigo. Já parou para aquela situação que sempre acontece contigo? Vira e mexe, parece que ela fecha um ciclo, acontece. Aí você chora, é reprovada às vezes. Ai, fiz errado, Deus, da próxima vez. Vai ter a próxima vez. Na recuperação, segunda época. E o pior é que quando tu cai na segunda época, tu já vai com o teu emocional abalado. Quem aqui já ficou na segunda época? Eu já. Ô, gente, é triste. Eu já peguei segunda época, gente, eu quase morri. Quando a professora falou para mim assim: tu não passou na recuperação segunda época, me deu uma tontura na escola. Eu falei: agora eu vou reprovar, minha mãe vai me matar. Mas passei, graças a Deus. Mas escuta, cada reprovação, parece que você vai ficando mais traumatizado. Você vai dizer assim: eu não vou conseguir. Mas Deus, Ele não está fazendo você passar pela prova novamente para te envergonhar, te humilhar, te traumatizar. Ele quer te dar a chance de você ser aprovada. Deus não vai negociar princípio. Se a escola das minhas filhas não negocia princípio, quem é Deus? Deus não vai negociar. Se a gente quer humano, Ele vai dizer: não, filha, você vai ter que passar por essa prova. Para você passar para o nível seguinte, eu preciso que você amadureça, que você cresça, que você passe. E antes de passar por Adulão, a caverna, Davi passa por uma cidade muito legal, o nome dela é Gibeá. E é interessante que Davi, talvez como eu em 2007, pensou: cheguei em Gibeá, é agora. Aí Deus fala: é agora, é. Eu lembro que eu andava pela escola do clamor assim, se prepare quando eu chegar em Criciúma. Mal sabendo eu que naquele mesmo dias, Deus ia me pedir 1 ano, que eu ia voltar quietinha para Criciúma, calada. E Ele disse assim: vai limpar a tua casa, vai organizar a gaveta da tua casa, vai aprender a passar roupa, cozinhar. E eu querendo voar nas nações. A nação é a tua cozinha, e a pia. Pede-me e te darei as nações por herança, tirando da tua pia. O fogão. Sabe, tem muita gente que diz assim, que está fugindo dentro de casa. Se a sua casa não estiver resolvida, não tem como, gente. E aí,
GBA, ela é a prova do sucesso repentino. Do nada, tudo começa a dar certo na tua vida. Uau! Davi olha só o que acontece com Davi. Davi é ungido, né? Nada mudou. Mas o pai dele diz assim: filho, vai lá levar comida para os teus irmãos, eles estão na batalha. Quando Davi chega, os irmãos estão assim, ó, tremendo de medo na batalha, porque chega um gigante chamado o quê? Como é que é o nome do gigante? Golias. Golias está lá afrontando o povo. Quem são vocês? São os coitados. E o Deus de vocês não vale nada. Todo dia esse gigante vinha e afrontava. Quantas vezes você passa por isso? Gigantes batem na porta da tua casa todo dia te afrontando. Orgulho, mentira. Só que Davi, ele tinha sobre ele algo que aqueles homens não tinham. Ele tinha uma autorização do alto e uma unção. E faz toda a diferença. Ele sabia quem Deus era. E ele fala o quê? Quem é ele? Quem é esse circunciso? Quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? De um Deus que não é morto, é vivo. Porque eu conheço esse Deus, eu tenho intimidade com ele, eu sei quem ele é. E aí, o que acontece? Davi diz: manda na minha. Toca na minha que vai dar certo. Eu vou pegar esse gigante. Bota aqui, então, né, eles falam: Davi, então bota aqui a armadura de Saul. Davi tenta, Davi não consegue caminhar, e Davi diz: isso não vai dar certo. Davi diz: Saul, obrigado pela tua armadura, ela é top. Qualquer um queria usar a armadura de Saul naquela época. Às vezes, Deus tem falado muito isso comigo: filha, você vai rejeitar armaduras que as pessoas sonham vestir. Elas vão ser entregues na tua mão, e você vai ter que caminhar com a simplicidade que eu te dei. E Davi rejeita aquela armadura, vai com o que ele tem, ele está acostumado a defender as ovelhas do pai dele com pedrinha e com a funda. E o que acontece? Ele mata o gigante, gente. Por uma situação que só Deus pode fazer. E aí ele pega a espada do gigante, corta a cabeça dele e vem com a cabeça do gigante na mão. Todo mundo ficou assim, ó, bó. Já viu assim? Pô. Pensa na figurinha do WhatsApp que tu tem para colocar ali. Davi matando gigante. Quem ama conversar por figurinha? Eu amo, gente. Tem coisa que a figurinha resume de uma forma. Não, quem inventou as figurinhas, olha, eu amo. Maravilhoso, você não quer responder, mas a figurinha diz tudo. Aí, ele vai e destrói. O que acontece, gente? Primeira coisa, fazem uma música. Saul matou milhares, mas Davi, centenas de milhares. Ele começa, inclusive, ele muda, ele não mora mais com o pai, ele vai morar no palácio, porque Saul convida ele para tocar harpa no palácio. Olha que sucesso. E as pessoas olham para Davi: Davi, tudo que Deus tinha para a tua vida está acontecendo, hein, Davi? GBA, o sucesso repentino, é uma lição. Sim, o sucesso vai te provar. Provérbios 27 e 21, você quer abrir? Ou você quer ficar assim me ouvindo assim? Se você, pra gente caminhar, tá? Tem bastante palavra, posso fazer assim hoje? Depois vocês vão anotando e... Provérbios 27 e 21 diz assim: o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Meu Deus! Sabia que o elogio te prova mais do que o tempo de perseguição? Deus, Ele não te prova quando Ele tira as coisas de você. Ele está te provando quando Ele está te dando as coisas. Quando Ele está te tirando, escuta, Ele está te abençoando. Porque você está com o coração mais contrito, mas quando você está no tempo bom, é muito mais fácil de você se perder. Já viu? Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu tenho aprendido. Não caminhe pelos elogios que você recebe. Cuidado! Às vezes elogios são laços. Às vezes tem uma pessoa carente. Escuta o que eu vou falar para você. Vou dar um perfil aqui. Que Deus me ajude, porque eu vou falar a verdade. Tem uma pessoa carente. E ela não quer construir um relacionamento na espera da construção de um relacionamento. Gente, relacionamento para ser construído demora, tá? Esse negócio de ser amiga de um dia para o outro, já se amar eternamente, isso aí não vai dar certo. Pode contar 3, 4 meses, já está as duas brigadas, uma com a outra desesperada.
A minha avó dizia, amizade louca dura pouca. Cuidado, é verdade. Porque para ter relacionamento tem que ter uma estrutura. É a mesma coisa a gente pegar uma casa, construir ela enorme sem fundamento, vai cair. Relacionamento precisa de fundamento. Aí o que acontece? A pessoa carente quer ser amiga da fulana. A fulana está lá. Fulana, tu é tão linda. Aí a fulana também é carente. Tu acha? Nossa, eu acho. Sério, me fala mais sobre isso. Qual parte que é mais bonita? Nossa, e quando tu faz tal coisa, nossa, é top, hein? E às vezes o que aquela pessoa faz não é top. Mas a bajulação, ela faz uma coisa, ela te infla de algo que você não é. Ela te dá uma falsa impressão. Eu aqui com elas sabem como é que eu sou. Às vezes eu sou o fura-balãozinho da alegria. Porque, Zaz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou lá e pum. Eu disse, mas tu não tem graça para isso. Não. Eu vejo tu em outra área. Eu posso até entristecer o coração e quem sabe até criar um afastamento, mas eu sou muito mais amiga de quem bajula. Porque quem bajula quer te ver funcionando no lugar errado. Não se preocupa com a tua índole, com a tua vida, com quem tu é. Não te protege. O silêncio. É por isso que está falando aqui, que o elogio prova, porque se você vencer o elogio e ser quem você é, não, Vivi, era para te estar voando, cara. Era para te estar, sabe aonde? Lá em tal lugar. Aí eu digo, então é para lá que eu vou. Às vezes a pessoa, sabe o que ela quer? Ficar perto de mim. E o elogio, ele vai construindo um lugar falso. E eu estou me ralando lá, longe da vontade de Deus. Então cuidado com o sucesso repentino da tua vida. Cuidado com os elogios. Davi deixa Belém para servir Saul, que passou a ser atormentado por um espírito maligno. Ele foi atormentado porque se preocupou mais com o que as pessoas falaram do que conseguir a orientação de Deus. Toda pessoa que se preocupa com o que as pessoas falam, ela é atormentada dia e noite sem parar. Saul se preocupou sempre com o que as pessoas falavam. Ele era atormentado de dia e de noite por um espírito maligno. Quando você sabe quem você é em Deus, você não tem tormento pelas palavras dos outros. A gente pode até ficar meio triste, porque às vezes eu fico, gente, eu já ouvi cada coisa. Gente que não me conhece, comentários. Aí sabe o que eu faço? Bola para frente, sei quem eu sou. E amo aquela pessoa, entendeu? Nem fico brava com ela, entendo também que ela não me conhece, bola para frente. Aleluia, irmã, teu aleluia top. Eu amo teu aleluia. Vamos aplaudir o aleluia dela? É uma bênção esse aleluia. Gente, é uma bênção o aleluia dela. Todo quinta-feira, aleluia. A gente quer te conhecer, levanta, vai. Por favor, vai, a gente quer te conhecer. Vamos. Hoje Deus quis te expor. Glória a Deus. Aleluia! Oh glória, como é bom como esse aleluia me aviva. Ela me ajuda nas ministrações, tem que rachar oferta contigo. Apesar que a papai não me dá oferta, tá gente? Se vocês quiserem conversar com o pastor dessa igreja, vocês conversam. Vamos lá. Então foi em Gibeá, que é aquele sucesso momentâneo. Tô com um monte de seguidor no Instagram. Uau! Tantas coisas estão acontecendo. Nessa temporada da vida, ele sentiu o gosto do sucesso aqui na terra. O que Davi provavelmente não sabia era que todo aquele sucesso precoce serviria para que Deus testasse o caráter dele. Testasse quem ele era. Eita. Se ele continuaria a se apoiar em Deus e em seu amor, ou ele, Deus, agora eu tenho sucesso. Não preciso mais. A bênção e a adversidade nos provam de formas distintas. A bênção e a adversidade, as duas nos provam, mas de forma diferente. Antes que a bênção venha, a gente imagina que seremos muito fiéis, humildes ao lidar com a aprovação dos homens. Não é assim? Deus, quando o Senhor me der R$1 milhão, eu vou ajudar a minha família inteira. Senhor, eu vou comprar a casa para o Ciclano, para o Beltrano. Não, quando vem, gente? Só Deus. Só o Senhor. Davi passou por essa prova.
Ao receber uma pequena porção de dinheiro, louvor, sucesso, a maioria das pessoas se transformam completamente. O Telmo falava, ele foi militar por 20 anos no exército. E sempre entra os recrutas, né? Todo ano, esse ano entra o recruta. E aí, o Telmo disse que depois de passar o primeiro mês mais difícil ali, os primeiros meses, existe uma, entre os recrutas, eles pegam alguns para ser cabo, para colocar um pouquinho acima. E o Telmo disse que era impressionante, como que o poder na mão deles, de meninos de 18 anos, transformavam eles em algozes dos próprios amigos. O poder na mão da pessoa errada é igual uma liderança. A liderança não pode estar na mão do imaturo, porque ele vai machucar pessoas, ele vai ferir pessoas. Então, essa é a prova. E Davi passou pela prova do sucesso repentino. Sabe qual é o segredo? Todo o valor pessoal que ele dispunha vinha do relacionamento com Deus e não do que ele fazia. Esse é o segredo. Todo o valor de Davi. Gente, outro dia a gente está conversando com um casal de pastores que não é pastor. Eles foram levantados, infelizmente, porque eles tinham recursos financeiros. E aquele pastor, por medo de perder eles, vou dar um cargo grande para eles dentro da igreja, vou dar uma para segurar eles no dízimo. Isso não acontece, né? Só que eles foram se ferindo, porque eles não são pastores. Eles não tinham dom pastoral. E agora a gente está tratando com eles. E uma das coisas que eles falaram para nós, como foi triste tirar o ministério. E aí a gente está falando assim, pois é, só que o teu valor não é o teu ministério. É o teu relacionamento com Deus. Como que está o teu relacionamento com Deus? A gente não tem. Então nós vamos começar tudo de novo. Porque pode tirar ministério, pode tirar o que você faz. Mas quem você é em Deus ninguém tira. Eu lembro quando a gente foi morar em Belo Horizonte. No ano de 2013. Nós fomos para BH, moramos 1 ano e 8 meses em Belo Horizonte. Gente, a gente era um nada, do nada, do nada, do nada, do nada, do nada em BH. Nada. E dava tudo errado. Sem dinheiro. Nada. Se eu dissesse assim, eu queria só varrer a igreja. Não. Eu queria juntar esse lixo e botar lá no cheiro. Não. E eu lembro que naqueles anos, o Telmo ia para o quarto igual como sempre fez, fechava a porta, ficava orando a Deus. E eu dizia, uau, ele não tem um sermão para ministrar, mas ele está buscando o Deus que ele ama. Por isso que nós ministros temos um grande problema. Às vezes Deus fala com a gente, não é para a gente ministrar, e a gente quer logo ministrar. Cultive o seu relacionamento com Deus, muito mais daquilo que você faz e aparece. Esse foi o segredo de Davi. Sabe por que muitos de nós não estamos seguindo a bênção? Estamos andando debaixo da bênção de Deus, porque nós não estamos com o coração preparado para receber o que Deus tem para nós. Você sabe que tem gente que se Deus der alguma coisa, ela se perde. E essa fase, essa dose de sucesso repentino preparou o coração de Davi para os anos que ele seria rei. Deus deu uma amostra grátis para ele. Igual estava falando, tem mulher que é a amostra grátis da grande tribulação para o marido. Não posso rir muito. E tem marido também que é a amostra grátis da grande tribulação. Eu falei, está amarrado, Jesus, isso. Vamos acabar com as amostras. Vamos ser a amostra do céu, que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu, da bênção de Deus. Então, a lição de Gibeá é a promoção que não vem do leste, do oeste, do sul, daquela pessoa que tem um monte de seguidor, do fulano, do beltrano, é aquela que vem de Deus. É essa. Mas aí, né, Adulão aparece na vida de Davi. Saul fica irado, porque ele ouve a música. Saul matou milhares, Davi, centenas de milhares. Saul se ira, fica com ciúme de Davi, muito ciúme. E ele começa então a perseguir Davi, a jogar lanças contra Davi. E Davi precisa deixar o palácio, o favor do palácio, e ir para uma caverna chamada Adulão. 1 Samuel 22:1 diz assim, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Olha a turma que foi estar com Davi. Todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado.
e todo homem de espírito desgostoso. Olha que turma boa, Davi foi para a caverna. E ele fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Depressivos, endividados, gente chata, de espírito desgostoso. Pensa o que é isso? Gente que ninguém mais acreditava. Deus pisou no freio do sucesso de Davi, engatou a marcha ré e levou ele a um dos tempos mais difíceis da vida dele. Eu e você diria, era tudo mentira mesmo. Eu sabia, Deus estava bom demais. Você também já passou por isso? Está tão bom que tu tem medo até para contar para os outros. Gente, eu tive que me libertar disso. Porque às vezes, assim, aconteciam umas coisas boas na minha vida. Eu disse, não vou falar nem para o Beltrano, nem para Ciclano. Eu tinha medo. Mas aí, Davi, coitado. Só que essa ré que Deus engata e leva Davi para se esconder. Quando tem uma música para ele. Quando o mundo está clamando o nome dele. A verdade é que Deus estava com o pé no acelerador do chamado, do potencial de Davi, mas ele não sabia. Aquela caverna era necessária. Mas agora Adulão o testava com perseguições e dificuldades, aqueles tempos difíceis, estéreis, dias onde as promessas de Deus parecem distantes e frágeis. Aí tem o texto que eu escrevi que diz assim, o convite para a caverna chega. A caverna de Adulão chegará para todos nós. O tempo de nos retirarmos para encontrar um refúgio em meio às perseguições e dores da nossa alma. Chega uma hora que você precisará trocar o palácio pela caverna. Trocar os favores dos homens, os seus elogios, as bajulações, a música 10 mil, de centenas de milhares. Trocar tudo isso. Escute. Pela caverna cheia de gente mal resolvida. Mas de transparência e verdade. Porque todo mundo sabia que eles eram mal resolvidos. Não dava para esconder, gente sem reputação. A caverna convida você a descobrir relacionamentos que não nascem dos conchavos ou da troca de popularidade, mas relacionamentos que fazem amigos se tornarem irmãos nos tempos difíceis. É bem provável que essa caverna seja o calibrador de Deus da sua vida, aquela que diz assim, quem é e quem não é. Ela também será o lugar improvável que Deus usará para te tornar mais perto da unção que já está derramada sobre você. Eu sou grata pela minha Adulão. Você pode agradecer? Bendita Adulão. Adulão é passagem necessária para aqueles que amam a Deus e descobriram as suas verdadeiras motivações. É na caverna que você tem pouca visibilidade, mas você enxerga tudo. Não se agarre ao palácio. Não ame o palácio. Ame as cavernas que te construirão. É tempo de buscar refúgio. Refúgio é secreto. Corra para lá. O Senhor manteve Davi em Adulão por 7 longos anos, para enraizar firmemente a sua identidade no próprio Deus. As lições desse período, embaixo, elas são extremamente difíceis de aprender, e elas o protegeram para o rei que ele ia se tornar. Sabe o que acontece em Adulão? Davi vai tentar matar ele. Saul vai tentar matar Davi. Só que Davi consegue ter a chance de acabar com Saul. A Bíblia diz que Davi sentiu tanto temor de matar o inimigo dele, porque aquele homem era um homem de autoridade. Diz que ele cortou um pedaço da orla do manto, e aquilo pesou no coração de Davi. A caverna de Adulão te ensina a não atacar ninguém. A caverna de Adulão te ensina a você fechar a boca e não falar mal de ninguém. Mas você tem a chance de falar. Mas a caverna te ensina, fique calado. Porque o teu inimigo não vai morrer pela tua espada, é o próprio Senhor que abate ele. A estadia em Adulão tem um jeito peculiar de nos amadurecer. Adulão traz difíceis companhias. Será que eu estou na caverna? Olha para as tuas amigas. Começa a pensar nas tuas amizades. Vai estar aí o retrato, está em Adulão ou não?
As tuas amigas falam bastante de você. Né? Tá todo mundo rindo de nervosa. É hoje que eu acabo com essa amizade. Não, olha aqui. Não. A minha Adulão se chama um bairro aqui da cidade, bem carente. Ninguém queria ir para lá, tiroteio, vendia droga na frente. Passava o gambá 9 horas da noite, não era forrado. Uma igreja no meio de um bairro pobre, pode rir. Eu lembro que um dia, o gambá andando, eu falei, Deus, não deixa ninguém ver, Senhor. E o Theo pregando eloquentemente. Eu disse, Deus, ajuda, Senhor, que ninguém veja esse gambá e que esse gambá não se assuste, não caia em cima das pessoas. Daí, lá tinha gente endividada. Vamos comer um X? Hoje não dá. Que problema. Logo hoje que eu tenho dinheiro para comer o X. Não é ruim quando tem dinheiro para comer, a tua amiga não tem. Ou coisa difícil. Hoje não dá, amiga, que sem graça. Adulão, gente chata, mal resolvida, gente desgostosa, desgosto. Tua amiga chega com aquela cara assim, ó. Que foi, amigo? Que é que tu tem nada? Não dá vontade de grudar uma pessoa dessa? Adulão. Aí tu pensa assim, meu Deus, hoje eu precisava de um colo, chega a sair feliz. Essa semana eu fui num consultório médico, foi muito engraçado, gente. Eu estava bem frágil. Daí eu vim me segurando no choro para ir para o consultório médico. Tudo bem? Tá, tudo bem. Daí, cheguei lá, a fisioterapeuta me olhou, tudo bem? Eu, tá. Deitei na maca, comecei a chorar. As lágrimas escorriam. Ela assim, Vive, por que tu está chorando assim? Não, nada, eu preciso chorar. Aí chega uma enfermeira na sala. Ai, pastora Viviane. Está chorando por quê? Está chorando por quê? Aí eu assim, e ela passou a mão no meu cabelo, o que foi? Daí eu falei assim, é porque hoje está difícil, eu não estou bem. Daí ela assim, tá, mas vai ficar tudo bem, tá? Eu falei, tá bom, aí saiu. Aí depois, na hora de ir embora, eu já estava melhor, estava rindo, já está até rindo. Eu assim, né? Aí ela assim, Aí foi outro dia, né? Daí fui embora, aí eu voltei lá essa semana, ela assim, entrei na sala, pensei, a pastora tá aí, vou falar que a minha mãe está com problema, preciso de ajuda. Pedi oração para a pastora, eu cheguei lá, a pastora está aí, vou abrir a porta, vou falar com a pastora chorando. Ela assim, na hora eu, não pastora, não, vai ficar tudo bem. Sabe, gente, adulão. Só que as pessoas que estavam com a gente nesse bairro pobre, carente, que estavam com a gente todo o tempo, hoje são os meus melhores guerreiros. Porque esses 400 homens que estiveram com Davi na dificuldade são os melhores guerreiros de Davi. Gente que a mão se apegou à espada. Gente que lutou as batalhas dele até o fim, quando ele era rei. Gente fiel. Gente que quando Davi estava com sede, foi atrás de água mesmo com risco. Adulão vai refinar os teus relacionamentos. Vai te dar pessoas pontuais para a hora que Deus te levantar para o lugar que Ele te chamou. Olha, é bom estar no lugar que Deus desenhou para nós, mas sabe o que a gente precisa? De gente que nos abrace nesse momento. Você olha para essa reunião aqui, não é eu, gente. Olha a equipe que está aqui, olha os atalaias lá fora, equipe de mídia, tem gente lá atrás, tem gente naquela salinha lá, tem as intérpretes de Libra que estão lá. Não é um trabalho de um só, existe 400 homens e mulheres que foram gerados numa caverna, que estão juntos na mesma batalha, na mesma missão. Você não vai conseguir sozinha. Essa sua amiga chata, pode ser que ela seja uma poderosa guerreira daqui a alguns anos, não desiste dela. Não desiste, olha para ela e diz assim, eu não vou desistir de ti, sua chata. Mas tu é chata. Ui, chatinha. Mas não vou desistir de ti não. Se ela está endividada, fala para ela ficar tranquila. Quando eu ganhar meu 1 milhão.
Ô, gente, vou contar um testemunho. A Kellen e a Lani, elas eram sócias de ir para São Paulo comprar muamba e vender aqui. Eu vou acabar com elas hoje. Elas eram riquíssimas. Elas iam para São Paulo, pegavam as malas, vendiam e tal. Só que era a minha época mais pobre de Maré de Si. A Vitória era pequena, não tinha dinheiro para nada. Aí elas vinham com aquelas bolsas, aquelas coisas. Aquelas bolsas tudo original, da Louis Vuitton. Tudo original. Aí, não tinha entendimento, porque não pode, tá, gente? Não pode. Não anda com coisa falsificada, em nome de Jesus. Aquilo que você veste aponta quem você é. Você não é uma falsidade, ok? Então, não dá para comprar aquela, paga aquela que tu pode, mas é de verdade. Aí, eu lembro que elas, muito minhas amigas, olhavam assim, ai, que legal, né? Dentro de mim, ai, queria tanto. E elas, eu sou muito grata a elas. Toda a viagem delas, todas duas, ou era uma bolsa, ou era uma roupa, ou era uma coisinha. Nós compramos para nós, mas nós compramos para ti também. Toda a viagem. No meu momento mais difícil. Daí, eu sempre falei, nossa Deus, eu quero honrar elas, eu quero ser grata. Porque no meu momento de dificuldade, elas estavam ali. Daí outro dia eu fui numa loja, lá estava de aniversário, e eu fui comprar uma bolsa. Aí quando a gente vai dar um presente, o que a gente faz? Umas coisas baratas, não é assim? Aí eu fui lá, barato. Essa moça, assim, a bolsa mais barata que a gente vê aqui dessa loja. Na hora Deus falou assim para mim, é assim que tu vai fazer com a pessoa que te honrou tantos anos, que tu não tinha nada para oferecer para ela e ela te presenteou com o melhor que ela tinha. Eu falei, não é essa aí não. Eu lembro que eu escolhi uma bolsa e eu trouxe com muito amor e carinho. Escute, essas pessoas difíceis que estão do seu lado, elas vão se transformar em pessoas que você jamais imaginou. Vão lutar com você guerras e batalhas. Adulão ensinou isso para Davi. E para terminar, é engraçado, não eram 400 pessoas transbordando de Deus, entendeu? Às vezes a gente tem umas ilusões com as nossas amizades. Ai, minha amiga não ora. Tu ora. Tu ora. Aí chega para o marido, não veja tu orar. Nunca faça isso. Estão rindo, né? Porque vocês fazem isso. Eu quero amizades que me levam para mais perto de Deus. Treva! E ainda quer ter razão. Aí Deus vai para Adulão, vou te dar um monte de gente difícil para ti. Aí, não era assim aquelas pessoas transbordando. Era gente em perigo, endividada, descontente, maturos emocionais, fica bravo com qualquer coisa. A gente assim, tu fosse almoçar na casa da fulana, não me convidasse, não quero mais falar contigo. Gente desse nível. Postou uma foto do Instagram com a outra, ficar sem falar uma semana com ela. Desse nível a amizade em Adulão. Se tu achou aí, tu prepara, porque tu está na caverna e tu não sabia. Tem perseguição em Adulão. Olha, Davi saiu de Adulão pronto, escute, pronto para assumir o que Deus tinha para ele. E foi ali mesmo que ele mostrou seu coração, preservando Saul. Não, e os 400, entende isso? Os 400, mata ele. Sabe aquela tua amiga que quer ver fogo no parquinho? Pega ela agora, mata. E Deus dizia, não, Davi. A Adulão ensina a gente não andar no conselho da multidão. A multidão é ferida, a multidão não anda com Deus. Escute, Deus nos ensina, ouve a minha voz e faça aquilo que eu mandei você fazer. É eu que falo para você. Esse é o lugar que descobrimos que Deus é real, onde aprendemos a governar o nosso espírito. Pior coisa, uma mulher que não governa o seu espírito. Gente, quando eu estou irada, eu me iro. Uma mulher falou assim, ai pastora, tu é tão doce. Como eu queria ser doce igual a ti, pastora. Eu disse, se tu soubesse. Eu rindo assim, só soubesse, só. A doçura que tem aqui dentro de mim. Mas muitas vezes eu governo o meu espírito. Eu governo o meu espírito e digo assim, eita, te acalma aí.
Dá vontade de responder, de mandar aquele áudio assim, ó, afrontoso. Mas aí o que a gente faz? Segura, porque Adulão te ensina. Adulão faz uma coisa, a Bíblia diz que a família de Davi foi estar com ele em Adulão. Restauração de relacionamentos familiares. É em Adulão que tu vai receber aquela ajuda daquela tia que tu falou mal. É Adulão que aquele primo que tu fala que ele é um metido, ele vai te dar uma vaga de emprego. E tu vai ficar bem sem graça lá trabalhando. Com o sorriso amarelo. Adulão, Deus restaura relacionamentos familiares. Adulão é necessária. Ela não é eterna, ela não é para sempre, mas ela é passagem necessária. E eu quero dizer para você que a tua Adulão vai te testar. E vai te abençoar para as próximas estações de Deus para a sua vida. Quem pode dizer sim para Adulão? A gente ama Gibeá, né? Sucesso repentino. Todo mundo elogiando. Aí Deus falando, isso não vai dar certo contigo. Vem cá que eu vou te levar para uma caverna para te ensinar. Que tu não pode se movimentar pelas pessoas, mas por mim. Eu quero que você fique de pé. E tem muita gente aqui que está com o coração ferido. Está vivendo em Gibeá amargurado. Aliás, em Adulão amargurado. Sem entender. Às vezes a tua Adulão é a tua maternidade. Ai, quero ter um filho, comprou todo o enxoval. Agora está com a olheira até aqui esgotada. Aí você posta lá, comidinha do dia, mas o resto do dia, só Deus sabe o que aconteceu. Hoje o Senhor está te chamando, falando assim, filha, deixa eu te tratar. Deixa eu te pegar de jeito. Deixa eu te construir. Deixa eu te construir. Existem mulheres aqui que Deus está falando assim para você, vai chegar a hora de você sair desse lugar, mas enquanto você está se esperneando, você vai ficar aí ainda. Porque eu quero calibrar. Aí você fala, não tenho amiga, minhas amigas são tudo louca. Aí Deus fala, essas amigas que te chamam de loucas são as amigas que eu te dei aí na caverna de Adulão. Ama elas. Ama elas. Delas vai sair um poderoso exército para os anos que estão por vir na sua vida.